Podeis assentar, igreja. Uma alegria estar aqui mais uma vez com os meus irmãos, num dia de chuva e frio, mas que bom que você veio, né? Que bom que você está aqui, que bom que você está aí na sua casa assistindo, que bom que você está pela rádio também ouvindo. Tenho certeza que grandes coisas o Senhor pode fazer por nós, amém? Tenho a alegria de estar aqui mais uma vez com meu filho mais novo, meu pai, né? E os meus irmãos também. E tenho tido muita alegria porque o meu filho mais novo, ele tem tido muita sede do Senhor. Muitas vezes ele manda recados para mim: pai, o que tem na Bíblia assim e tal? E isso é muito gratificante, quando a gente vê os nossos filhos tendo fome, tendo sede do Senhor. E aproveitando esta alegria, vem dar uma saudação para a igreja, rapidamente. Cumprimento a todos com a graça do Senhor. Bem, primeiramente quero que vocês façam uma expressão matemática, percentual, para ser mais sincero. Quero que você examine o teu coração. Quanto por cento ele está aqui? 10%, 20%, é melhor 100%, não? Então, em nome de Jesus, tire todos os problemas que estão atrapalhando e deixe 100% do seu coração aqui. Olhe para o irmão do teu lado e fala que o seu coração esteja 100% aqui. Oremos, irmãos. Senhor, Tu és o Todo-Poderoso, nosso Deus, o Criador de tudo, o verdadeiro e único que existe nesta face da terra. Senhor, bendito em Teu nome são esses que vieram aqui na igreja, aqueles que estão nos assistindo, aqueles que nos estão ouvindo. Senhor, aqueles que não vieram, que na próxima vez venham. Ó Senhor, unja meu Pai, que ele falará da Tua palavra, que segundo Davi é doce como mel e lâmpada para os nossos caminhos. Após o término da pregação, que todos voltem para casa abençoados, que essa semana seja uma das melhores. Em nome de Jesus, aleluia, amém. Glória a Deus. Aleluia. 100%, tá? Muito bem, queridos. Vamos falar de um texto de difícil interpretação na palavra de Deus. Existem textos que são mais fáceis, existem textos que são mais difíceis. Eu gosto dos mais difíceis, porque nos textos mais difíceis tem grandes segredos do Senhor para a nossa vida. Amém? Vamos ficar em pé. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, o segundo livro do Novo Testamento. Marcos, no capítulo 11. Nós vamos ler versículo de 11 a 14. E depois o 20 e o 21, ok? Marcos 11, de 11 a 14, e depois apenas o versículo 20 e 21. Se você está vendo que alguém está sem a Bíblia, já chega juntinho, aproveita que está frio, vamos todos compartilhar daquilo que o Senhor tem para nós. Amém, igreja? Marcos 11, de 11 a 14. E Jesus entrou em Jerusalém no templo, e tendo visto tudo em redor, como se fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando-se a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto. E o versículo 20 e 21. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. Amém. Ainda em pé, deixa a Bíblia do lado, dá a mão para o teu irmão, para a tua irmã. Isso. Vamos ficar juntinhos. Amém?
Já olhou para quem está do seu lado? Já viu quem é? Às vezes vem para a igreja, né? Não dá nem tempo de ver quem é. Que bom que você está aqui. Pai Celestial, nós queremos nos derramar diante da Tua face agora, meu Pai. Queremos clamar pelo precioso sangue de Jesus que foi derramado em nosso favor, em favor do Teu povo, para perdão dos nossos erros, dos nossos pecados. Meu Deus, manda agora a Tua palavra sobre nós como torrente d'água viva, ó Pai, para que possamos mergulhar nas Tuas águas, mergulhar na Tua palavra, e assim sermos curados das nossas falhas, das nossas dificuldades, das nossas enfermidades espirituais, Pai. Que nós possamos compreender a cada dia qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor, ó Deus. Por isso agora, Senhor, cumpre o que nós falamos. Nós queremos estar 100% aqui diante do Senhor. Ó Pai, queremos que a Tua mão mova em nosso favor, ó Pai, por misericórdia, por bondade. E alivia-nos das nossas dores, dos nossos fardos, dos nossos pesares, ó Deus. E que possamos seguir a cada dia de fé em fé e de glória em glória, firmados no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Fala conosco, Pai. Nos assiste com Teu Espírito Santo. E que possamos sair daqui cheios da Tua bondade e da Tua palavra. Em Cristo Jesus. Amém. Pode sentar. Só nesse pequeno trecho que nós lemos, se você ler um pouquinho para trás, você vai descobrir que Jesus foi de Jerusalém até Jericó, porque Jesus tinha um ministério itinerante. Depois ele voltou de Jericó, foi para Jerusalém. Só aqui já deram 25 quilômetros. Lembra que não tinha carro naquele tempo. Depois ele foi para Betfagé, mais 1 quilômetro. Depois, o Senhor foi para Betânia, mais 3 quilômetros. Jesus não se importava de ficar andando para levar a bênção aonde quer que ele fosse. Eu vejo, sabe, um dia de hoje como uma chuva, uma pequena chuva já é um motivo às vezes para muitos se melindrarem, para muitos não virem. Mas eu quero te dizer o seguinte: para Jesus não tem tempo ruim, não tem tempo bom, não tem hora. Às vezes ele vem e te acorda de madrugada, né? Porque no céu não tem hora. Para ele não tem limite para abençoar a tua vida. E que isso, queridos, sirva de exemplo para nós. Que nada possa nos melindrar de vir adorar, de vir louvar, de orar, de jejuar. Que nada seja motivo para nos impedir de estarmos juntos nessa comunhão tão gostosa. Nós vimos que quando Jesus saiu naquele dia, diz uma coisa interessante o texto. Ele teve fome. Interessante porque você percebe nesse texto que Jesus, em verdade, participava de uma mesma natureza que nós participamos. Eu lembro que na faculdade teológica essa era uma briga constante, uma dúvida, um debate. Quantos por cento Jesus é homem? Quantos por cento ele é Deus? E os alunos ficavam ali se debatendo, 50%, 50%, 30%, 70%. Mas vendo a palavra nós temos a certeza de que ele era 100% homem. Porque se ele não fosse 100% homem, ele não poderia nos salvar, não poderia participar das nossas dores, não poderia nos entender. Mas ele também é 100% Deus. E por isso nós vemos nas duas naturezas, né? Na natureza humana, ele teve fome. Na natureza divina, ele diz, eu sou o pão da vida. Na natureza humana, ele disse, tenho sede. Na natureza divina ele diz, quem tem sede, vem a mim e beba. Na natureza humana ele teve mãe, não teve um pai. Na natureza divina ele tem um pai, não tem uma mãe. Na natureza humana ele morreu como todos nós morreremos. E na natureza divina ele ressuscitou. E fará com que todos nós ressuscitemos. Por isso essa maravilha de seguir a esse Deus tão maravilhoso, tão poderoso. E olhando esse texto, Jesus teve fome.
Isso me levou a perguntar uma questão espiritual. Será que Deus tem fome? E meditando sobre isso, metaforicamente, lógico, não textualmente, não literalmente, descobri que Deus tem fome. Deus tem fome de ver o fruto do Espírito manifestado na sua igreja. Deus tem fome, sim, de ver você frutificando. Porque a salvação, queridos, hoje as coisas estão difíceis na teologia desse século. Porque muitos entendem que salvação é levantar a mão, aceitar a Cristo, dar mais um passo, dar um batismo e que mais? Só. Não. A salvação começa de fato quando você entende que Jesus é o Senhor. Quando você entende que para Ele você é a coisa mais preciosa que existe na face dessa terra. Mesmo com seus defeitos, mesmo com as suas dificuldades e limitações. Como você é importante para Ele. Quando você entende isso, o amor de Deus, você aceita esse Deus, porque não existe um amor tão grande como esse. Como diz a Bíblia, Jesus morreu por nós sendo ainda pecadores. E aceitando esse Deus, entendendo o que Ele quer, eu me batizo. E se você não batizou ainda, já aceitou a Cristo, mas não batizou, eu quero puxar a sua orelha nessa noite, porque você precisa se batizar. Porque a palavra de Deus diz: quem crer e for batizado será salvo. E quem não crer já está condenado. Presta atenção num detalhe aqui. Diz: quem crer e for batizado será salvo. Mas não diz quem não crer e não for batizado. Sabe por quê? Porque quem crê, batiza. Entendeu? Se eu criei, se eu acreditei, eu batizarei. Agora, se eu não criei, eu não batizarei. Por isso que o texto está desta forma. Então, se você ainda não mergulhou nas águas batismais, está aí o recado do Senhor para você. Pense melhor, se você creu mesmo. Porque quem crê será batizado. Então, eu fiquei observando os sacerdotes, como eles faziam no Antigo Testamento, porque Jesus é um sacerdote, sacerdote do Senhor. E como que funcionava no tabernáculo, né? O tabernáculo é um estudo que me fascina desde que eu me converti ao Senhor, que tem muita bênção, muito segredo de Deus ali. E quando a pessoa entrava pelo tabernáculo, tinha o primeiro véu, tinha o altar do sacrifício, logo depois tinha o lavatório, tinha um outro véu, um edifício fechado. E quando a pessoa entrava, tinha a mesa dos pães asmos, a mesa da proposição. Atrás tinha um candelabro, aqui tinha o altar do incenso e ali tinha um outro véu, onde tinha o propiciatório, o Santo dos Santos, a arca e o propiciatório. E os sacerdotes se alimentavam dos pães. Havia ali 12 fileiras de pães, 2 fileiras de pães, com 6 pães em cada fileira. E o que o sacerdote fazia? Olha que coisa interessante. O sacerdote, ele colocava os 6 pães, e a Bíblia diz que ele colocava incenso em cima dos pães. Ele aspergia o incenso, aqueles pães ficavam por uma semana, e depois ele comia esses pães, aspergidos com incenso. Os pães eram 12. Quais eram? Quantas tribos tinha em Israel? 12. Quantos discípulos? 12. Isso representa o quê? Você, a igreja. Então, veja, os pães alimentavam o sacerdote, que aqui no caso seriam os frutos do Espírito Santo em nossa vida, o fruto do Espírito Santo. E o que representa a unção? O que representa ele aspergir com o incenso aqueles pães? O incenso, no livro de Apocalipse, diz que representa as nossas orações. Então, olha que interessante. Ele pegava os pães e aspergia com incenso. E isso representa o quê? Se os pães representam a igreja, e o incenso, as orações, quando o sacerdote aspergia sobre os pães,
Isso está mostrando que Deus responde a tua oração. É uma relação de amor que existe, maravilhosa, entre nós e o nosso Deus. Nós oramos e Ele nos responde. Você que tem orado, tem achado assim, puxa, eu não estou tendo a resposta. Calma, o Senhor responde. Só que nem sempre Ele responde como você espera. Nem sempre Ele responde da forma que você deseja. E às vezes Ele responde não também, porque Ele sabe o que é melhor para você. Falando de fruto, fruto é uma coisa que vem de dentro. Aonde está o fruto na árvore quando ele não está do lado de fora? Ele está do lado de dentro da árvore. É um mistério, né? Por isso que o Senhor espera que nós frutifiquemos. Porque Jesus disse, o coração fala, a boca fala do que está cheio o coração. O que está dentro de você se manifesta para fora de você como fruto naquilo que você fala. O que você tem falado ultimamente? Será que você tem dado frutos de acordo com o que Deus espera? O que tem saído da sua boca? Isso é importante, porque a palavra diz que Jesus viu de longe uma figueira. E existem árvores que têm simbolismo na Bíblia. Nós vemos a videira em João 15. Quem saberia dizer o que representa a videira? A videira representa o próprio Jesus. Eu sou a vide, vós sois as varas. Toda vara que está em mim e não dá fruto, o que ele faz? Olha que palavra, irmão. Ele corta. Não é o irmão que tira, não é o escândalo. Ele corta. Ele corta. Mas toda vara que está nele e dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto. Muitas pessoas estão tentando se livrar dos seus pecados para servir a Deus e para batizar. Por que você não batiza? Eu estou tentando me livrar dos meus pecados. Má notícia, porque quanto mais você tentar se livrar dos pecados, mais eles grudam em você. E quer saber de uma coisa? Aparece pecado novo ainda. É horrível isso. Eu já vivi isso na minha vida. O segredo não é você tentar se livrar dos pecados. O segredo está no texto. O segredo é se aproximar de Cristo, do jeito que você está. E quanto mais você se aproxima, mais Ele limpa você. Quanto mais você conhece a Ele, quanto mais você desejar andar com Ele, quanto mais você tiver essa paixão por Ele, Ele limpa você, glória a Deus por isso. Não sou eu que vou tentar ficar largando o pecado. Não, na medida que eu me aproximo de Cristo, eu vou perdendo a vontade de praticar esses pecados. E isso é maravilhoso, coisa que o Senhor faz para nós. A videira representa o Senhor. A palmeira é outra árvore que tem símbolo. A palmeira no Salmo 92 representa o justo, representa o crente que ama a Cristo e que está no deserto. A única árvore que frutifica no deserto é a palmeira. E vem o vento, vem a tempestade, ela tem o tronco flexível, né? Ela bate de um lado, bate do outro. As folhinhas ficam tudo detonada, mas ela está lá firme. Isso representa a nossa jornada com Cristo. Muitas vezes vem dificuldades, vem luta, vem angústia, você bate de um lado, bate para o outro, mas o importante é que você fique ali. Que você não sai do Senhor, não larga dele. A palmeira representa o crente, o justo, aquele que ama o Senhor. Temos também a oliveira em Êxodo 30, que representa o mover do Espírito Santo, o Espírito Santo, a unção com óleo, porque é da azeitona que se tira o azeite, né, o óleo. E tem uma curiosidade que eu gostaria de abrir um parênteses aqui para dizer. Jesus, ele foi orar antes de morrer, lá no Monte das Oliveiras. E no Monte das Oliveiras, em hebraico, tem um lugar chamado Gethsemane, que para nós é o Getsemane. Sabe o que quer dizer Getsemane, o Gethsemane? Quer dizer prensa do azeite. Ou seja, no Monte das Oliveiras tinha uma plantação de oliveiras, de azeitonas. E ali mesmo já levava essas azeitonas para serem prensadas para tirar o azeite.
E o interessante é que existem 3 tipos de azeite e que eles precisam ser prensados de 3 tipos diferentes. O primeiro azeite é quando as pedras encostam na azeitona e colocam elas numa situação de aperto. Ali sai o primeiro azeite. Esse azeite é o extra virgem. Depois aperta a azeitona até perto do caroço. Esse azeite é o azeite virgem. E depois aperta e tritura tudo. Aí sai o azeite comum. Quantas vezes Jesus orou ali no Getsemane? Quem se lembra? 3 vezes. A primeira vez, ele: Pai, passa de mim esse cálice. Um aperto terrível no coração, sabendo que ia morrer por você e por mim. E ali podemos entender que ele liberou um pouquinho de azeite, o Espírito Santo. O extra virgem, que era usado em Israel, não para comer, mas para as lâmpadas do templo e do tabernáculo. Depois ele viu os discípulos dormindo de novo, voltou mais uma vez, orou de novo, sentiu aquele aperto maior no coração. E liberou o azeite virgem, que esse era usado para ungir. E os discípulos dormindo de novo, e aí ele suou, ele se angustiou tanto, sofreu um aperto tão grande de agonia, sabendo que estava chegada a hora, como homem que era, 100% homem, 100% Deus, que ele suou sangue, e que a medicina explica que essa é uma condição onde você está psicologicamente sobre uma pressão enorme, onde rompe os capilares e você sangra pelo poro. E ali foi esmagado totalmente a azeitona, quando sai o óleo para alimentação. Por que Jesus fez isso? Porque é Ele que te ilumina, porque é Ele que te unge, e porque é Ele que te alimenta. Coisa maravilhosa é seguir um Deus assim. É impossível você conhecer a Jesus e não se apaixonar por Ele, pelo que Ele fez por você. É uma coisa impossível. Nós vemos da videira, da palmeira, da oliveira, e a figueira em Lucas 13 representa a própria igreja. A própria igreja. O povo do Senhor representa a figueira. E o que nós vemos? Que se a figueira representa a igreja, e Jesus olha para a figueira e se aproxima dela, isso quer dizer o quê? Que Jesus se aproxima da sua igreja. Jesus toma tempo para ver uma figueira, Ele toma tempo para ver a sua vida, Ele toma tempo para analisar o que está acontecendo aí. E nós vemos que a figura feminina representa a igreja na Bíblia. E nós temos 3 livros femininos: Ruth, Cantares e Esther, cada um trazendo uma mensagem espiritual. Ruth, a igreja buscando a Cristo; Cantares, a igreja amando a Cristo; e Esther, a igreja reinando com Cristo. E por algumas vezes no livro de Cantares, a sunamita, que representa a mulher, que representa a igreja, ela diz que guardou os frutos para o seu amado. Quando Jesus se aproxima de você, que tipo de fruto você tem guardado para Ele? Nós vemos que o figo, ele é a figueira é uma árvore interessante, e o figo não é verdade um fruto, ele é uma flor que comemos, com gosto de fruto, porque é aquele que faz a vontade de Deus, né? Ele é uma flor para o Senhor, é verdade isso. Nós vemos, queridos, que infelizmente a igreja moderna, ela carece de entendimento muitas vezes, porque é uma igreja que vive de aparência muitas vezes. E na figueira, quando ela tem folhas, normalmente ela tem fruto, porque o figo aparece primeiro, a flor aparece primeiro, depois ela se cobre de folhas. Jesus olhou, talvez tenha pensado, deve ter fruto. Chegou lá, não tinha nada. Nós vivemos uma época em que você precisa estar muito desperto para que você não caia no erro religioso de viver de aparência.
Parece que tem fruto, mas não tem. Eu lembro que estava na igreja batista uma vez, estava ajudando ali o ministério, ali no bairro do Limão. E por alguns anos eu dei aula para os jovens. Ministério com jovens é uma benção. E eu lembro que eu estava ali na porta, e eu estava de jeans, calça jeans, tênis, uma camisa jeans. E chegou uma pessoa, uma japonesinha, e é uma benção, porque quando a gente faz aquilo que a gente ama, isso vai se espalhando, sabe? Quando eu fazia cultos em casa, vinha gente que eu nunca conheci, nunca vi, me falaram que você faz um culto, que bênção, que gostoso. Que bom que isso se espalhe, eu quero mais que se espalhe mesmo. Porque quando eu não tiver mais controle, eu vou saber que vem de Deus, não é de mim. E eu lembro que chegou uma japonesinha, olhou para mim e falou assim: o senhor sabe onde é a igreja batista aqui? E eu tinha um letreiro enorme, igreja batista, por acaso é aqui, né? Ela falou: sabendo que tem um estudo gostoso com os jovens? Eu falei: é aqui mesmo. O senhor sabe quem é a pessoa que ministra o curso? Eu falei: por acaso sou eu, né? Por acaso sou eu. Foi interessante o que ela fez, ela olhou assim para mim, nos pés, na cabeça, olhou. É o senhor que dá o curso? Sim, sou eu. É engraçado, o senhor não parece crente, não. Achei legal ela ter essa sinceridade. Eu falei para ela: querida, que bênção isso. Porque de fato eu não pareço. Você não me conhece, mas você vai ver eu no dia a dia andando de skate. Eu gosto de andar de skate até hoje. Entendeu? Talvez eu te escandalize, né? De fato eu não pareço crente, mas eu sou, pela misericórdia de Deus. Porque ao contrário, tem muita gente que parece, mas não é. Porque ser crente não tem a ver com os teus hobbies ou com o jeito que você se veste. Tem a ver com o seu comportamento. É algo que Deus tem para os seus filhos, a conversão, né? A manifestação do fruto na vida dos seus filhos. E nós vemos que nós estamos vivendo um século muito difícil, profético, e que você tem que estar muito desperto para não viver de aparência, porque se viver de aparência, o que Jesus fez com aquela figueira que estava com a aparência de que tinha fruto? O que ele fez? Amaldiçoou. É uma passagem muito difícil, né? É um milagre ao contrário, não é? Se ela se secou todinha, vamos entender. Olha, na Bíblia tem muitos segredos, na Bíblia inteira. No livro de Apocalipse não seria diferente. Eu quero pedir para ligar o microfone dele. Nós vamos ler, abra sua Bíblia em Apocalipse, para você, nós vamos ler 2 cartas, para você entender o século aonde nós vivemos, e por que você precisa tomar cuidado para não cair na aparência. Vamos abrir em Apocalipse, no capítulo 3, a partir do versículo 7, até o 13, está ligado o seu microfone? Bate aí para ver. Tá, deixa os irmãos acharem. Nós vamos ler apenas 2 passagens. Antes de ler, eu quero te explicar uma coisa. Você se lembra que no tabernáculo tinha um candelabro deste lado, que é chamado em hebraico de menorá. Quem sabe quantas lâmpadas tinham ali? 7, parabéns, glória a Deus. Esta é uma igreja que, se Deus fizer uma prova para entrar no céu, essa igreja sobe, pastor. Cada lâmpada desta representa uma etapa da igreja na terra. Representa uma dispensação da igreja na terra. E aí é que estão os segredos. E nós vamos ler a penúltima etapa da igreja, e nós vamos ler a última etapa da igreja, as 2 últimas lâmpadas antes de Jesus voltar. Então, pode ler Apocalipse 3, de 7 a 13. Essa é a penúltima lâmpada. Vamos lá. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras,
Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, as que se dizem judeus, e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, eu farei coluna do templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Aleluia. Esta igreja foi a penúltima fase da igreja na face da terra. Ao meu ver, isso é uma opinião minha, essa igreja durou até mais ou menos 1970. Essa fase da igreja. Porque até 1970, quando você falava na rua, eu sou crente, a pessoa tinha um respeito. Se falava um palavrão, falava, perdão, você é servo de Deus, desculpa. Havia um amor. Você vê que a única igreja que não tem repreensão nenhuma é essa igreja de Filadélfia. E pesquisando os livros, você vai descobrir que era uma igreja, olha como mudaram as coisas. A coisa de 170 anos atrás, houve um mover de Deus na Europa e no mundo, que os bares tiveram que fechar. As pessoas queriam ir para a igreja. Olha a diferença, as pessoas vendiam tudo o que tinham para ir pregar o evangelho em outros lugares. A igreja de Filadélfia, uma igreja que tinha pouca força, mas que tinha um amor por Deus, um amor pelas palavras, que fazia as pessoas venderem o que tinham para pregar o evangelho em outro lugar. Por isso Deus fala, eu vou guardar vocês da tentação que há de vir. E o segredo está na palavra Filadélfia. Filadélfia quer dizer amor fraterno, um amor de verdade entre irmãos. Depois de 1970, começou a entrar um monte de novidade, novos tipos de igreja, novos tipos de doutrina, novos tipos de coisa. Por isso que eu acredito que durou até 1970. E aí mudou de fase para a última fase da igreja, a última lâmpada que estaria acesa na terra antes de Jesus voltar. E qual é a característica dessa igreja que hoje está no mundo, que é a última? Vamos ler, é a próxima, igreja de Laodiceia. E o anjo da igreja que... Apocalipse 3, de 14 a 20. Vamos lá. Pode ler. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, no princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Repreenda e castigo a todos quantos amo. Se pois zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. Veja
em que época nós estamos vivendo. A última fase da igreja, que é uma igreja que não tem frutos, tem aparência. A igreja que se arroga o direito de falar: estamos ricos, não precisamos de nada, estamos muito bem. Mas quando Deus olha, Ele diz: você não sabe que é pobre, cego, miserável, desgraçado e nu. Uma igreja que vive de aparência, uma igreja que vive de prosperidade, uma igreja que vive de um monte de coisa. E uma coisa mais curiosa desta última fase da igreja, que nos assusta, e é justamente por isso que Deus me mandou aqui, né? Meu ministério é de assustar as pessoas, é impressionante. Por isso que eu brinco tanto nas pregações, porque você ri, você nem percebe que está apanhando. Mas as mensagens que Deus me dá é para exortar, para que você não caia, para que você fique de pé, no meio de uma geração corrompida e perversa. Aquele texto que é usado em evangelismo, eu mesmo já usei na praça, quantas vezes? Jesus, entrega a tua vida para Jesus, porque Ele diz: eis que estou à porta. Ele está na porta do teu coração. Se você abrir, se você entender, se você aceitar o amor de Jesus, Ele entra e ceia com você e você com Ele. Quantas vezes eu usei esse texto? Só que esse texto não é um texto de evangelismo. A gente usa porque ele casa na ocasião, mas ele é um texto escatológico, ele é um texto de Apocalipse. É aí que você leu, ou seja, a igreja deste século colocou Jesus para onde? Do lado de fora. E ele está do lado de fora batendo para entrar naquilo que é dele. Este é o século que nós vivemos, a última lâmpada. Por isso, irmão, toma cuidado com os teus frutos. Toma cuidado com o teu comportamento. Toma cuidado com o que sai da sua boca. Porque não dá para você vir aqui louvar a Deus, fazer orações a Deus, e lá fora você tem uma vida comum. Não dá. Porque se Jesus vê que só tem aparência, o pau come na casa de Noca, como dizia minha avó. Lembra que um povo que foi escolhido para a salvação, que saiu do Egito para ser salvo, no meio do caminho Deus mudou de ideia, lembra disso? E aquele povo não foi salvo. Qual foi o motivo? Os frutos que aquele povo apresentou para Deus foi, sabe qual? Ingratidão, murmuração, reclamação. E Deus falou: não salvarei vocês. Então nós vivemos num século em que a doutrina parece que é assim: alguém prega para alguém ouvir. Cristianismo não é isso. Cristianismo é vida, é prática, é comportamento. Não adianta você tratar o seu irmão de qualquer jeito e depois vir aqui querer louvar a Deus, não dá. Não adianta você maltratar teus familiares e depois querer, não dá. Não pode ter só folha aí, irmão. E o texto diz uma coisa interessante. Jesus foi lá, olhou, queria figo, estava com fome, mas o próprio texto diz uma coisa interessante. E ele não achou, por quê? Porque não era tempo de figo. O figo, ele só dá uma vez por ano, de outubro a setembro, de setembro a outubro. Se Jesus foi lá em fevereiro,
É óbvio que não tinha figo mesmo. Porque figo nasce quando é tempo de figo. Quando é que nasce caqui? Quando é tempo de caqui. Quando é que nasce abacate? Quando é tempo de abacate. Mas Jesus amaldiçoou porque não era tempo de figos. E por que ele fez isso? O segredo está em Eclesiastes. Vamos abrir no Antigo Testamento. No capítulo 3. Eclesiastes 3, de 1 a 8. Você vai descobrir uma lista de coisas que tem tempo para fazer debaixo do céu. Vamos ler. Tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Amém. Uma relação bem extensa, né? Você leu aí que tem tempo de dar fruto e tempo de não dar fruto? Está nessa relação? Não. É aí que está o segredo espiritual e o motivo pelo qual Deus amaldiçoou aquela figueira. Você tem que dar fruto no tempo de dar fruto, e você tem que dar fruto quando não é tempo de dar fruto. Porque, querido, você dá fruto, você dá glória a Deus, você louvar a Deus, você fica feliz com Deus quando a vida te é favorável. É tempo de dar figo. Eu estou com dinheiro no banco, eu tenho carro, eu tenho saúde, eu tenho empresa, eu tenho casa boa. Glória a Deus, tempo de dar figo. Maravilha. Só que Deus quer saber se você continua sendo filho quando Ele tira o carro, quando Ele tira a casa, quando Ele tira a saúde, quando te desfavorece. Quando a vida te desfavorece, irmão, irmã, não é tempo de dar figo. E é justamente aí, nessa hora, que Deus se aproxima. Vendo de longe uma figueira, foi ver se nela havia algum fruto. Vendo de longe a tua vida, porque o céu é longe da terra, menos numa dimensão espiritual. E Ele se aproxima na hora da dificuldade para ver o que sai da sua boca. Deixa eu ver se tem figo nessa minha figueira. Não é tempo dela dar glória a Deus. Está com doença, está falido, perdeu, roubou, morreu, doença incurável, mas eu quero saber se tem figo aí. Porque se tiver figo, quando não é tempo de dar figo. Sinto Deus forte aqui agora. Se eu segurar uma lâmpada, eu acendo. Glória a Deus! Se você for capaz de, numa situação de contrariedade, numa situação de dificuldade, numa situação onde não é hora de você dar glória a Deus, nem de louvar, nem de cantar, mas se você fizer isso, você entendeu um segredo espiritual enorme, e você verá, você experimentará a glória do Senhor na tua vida. Aleluia! Nós vemos lá em 2 Reis, profeta Eliseu, toda vez que ele ia na cidade de Sunem, uma mulher de bom coração com seu marido recebia ele em casa, e ela falou para o marido: vamos fazer um quartinho para ele ali, põe uma mesa, uma cama, um candeeiro para ele, quando ele vinha ele dorme ali.
Ele viu o amor dessa mulher e falou assim: você precisa de alguma coisa? Ela falou: não, está tudo bem. E aí o Geazi falou para ela: não tem filho, o marido é velho. O profeta falou: essa mulher precisa de um filho. Falou: o que você quer? Ah, não tenho filho. Deus te dará um filho. Ela falou: não minta para mim. Meu marido já é velho, eu não tenho filho. Não, Deus, ao seu tempo, te dará um filho. Foi igual ao figo, porque demorou um ano. Passado um ano, ela teve um filho. Glória a Deus. E aquele menino cresceu, devia ser a alegria do lar. Os filhos são uma alegria para a gente. Quando ele estava com o pai lá, já hominho, já grandinho, estava lá nos campos, colhendo, de repente, ai que dor na minha cabeça, ai que dor na minha cabeça. E o pai falou: vai lá para tua mãe. Levaram o menino para a mãe, e chegou lá: ai minha cabeça, colocou ele deitado nas pernas dela, no joelho dela. O menino morreu. Ela pegou o filho morto, foi lá no quartinho do profeta, abriu a porta, pôs ele na cama. E foi procurar o profeta. Falou para o marido: vou procurar o profeta. Ele falou: por que você vai lá? Ela nem falou que o filho tinha morrido para o marido. Mas preciso falar com ele. Quando chegou lá, que o profeta ouviu a voz da mulher, ele perguntou 3 coisas: vai tudo bem com você? Vai tudo bem com o seu marido? Vai tudo bem com o seu filho? Não era tempo de dar figos. O menino estava morto, gelado. Mas ela deu o figo da fé na resposta: profeta, está tudo muito bem. E por essa atitude, seu filho foi ressuscitado. Você vai experimentar milagres na sua vida. Quando Deus chegar para você numa situação que não é para ter figo, e você soltar o figo da fé, vai ser maravilhoso Ele ver isso na sua vida. Muitas pessoas reclamam de dificuldades. Em Atos 16, Paulo e Silas estavam pregando o Evangelho, e aí expulsam um espírito de adivinhação de uma mulher, e por isso foram chicoteados e presos no cárcere inferior. Não comeram, não beberam. Estavam fazendo algum mal? Não. Estavam pregando o Evangelho, expulsando os demônios, libertando aquela pessoa. Mas isso trouxe um problema para eles. E os dois na prisão, amarrados, acorrentados, num cepo, num tronco de árvore, com o corpo doloridíssimo, porque a Bíblia nos garante que eles foram muito açoitados, os dois. Não era tempo de dar figos. Se fosse hoje, talvez vamos fazer uma batalha espiritual, porque está difícil. Graças a Deus aquela igreja não era mole como essa, que qualquer coisinha já corre. Com fome. Silas, está com fome? Estou com fome. Será que vão trazer um jantar aí para a gente, um almoço? Não. E jantar? Também não. Perto da meia-noite. Está doendo as feridas? Ah, estou com um coração na perna, um coração na outra, porque quando você está com a perna rasgada, parece que tem um coração aqui, não é? Tem um aqui que fica latejando. Corpo inteiro latejando, e você também. Vão murmurar? Não. Vão reclamar que as coisas estão difíceis, que está em crise o governo? Não. O que nós vamos fazer? A Bíblia diz o que eles fizeram. Apareceram figos enormes. Perto da meia-noite cantavam louvores ao Senhor. Não era tempo. Não era tempo de dar figos. Mas o verdadeiro crente, o verdadeiro servo de Deus, sabe que se Deus favorecer a minha vida, o que sairá da minha boca é um estrondoso glória a Deus. E se Deus não favorecer a minha vida,
e tudo me for contrário, o que sairá da minha boca? Um estrondoso glória a Deus. Você acha que teu figo tem mais valor para Deus quando é tempo ou quando não é tempo? Quando não é tempo. Porque quando não é tempo é que mostra o que tem dentro de você de verdade. Se você está seguindo esse Deus apenas para receber as benesses dele. Uma vez meditando, Deus falou comigo de uma maneira bem interessante. E eu gostaria de tentar transmitir, porque é difícil transformar um sentimento em palavras. Mas se Deus chegasse para você e falasse assim: filho, filha, eu não vou te salvar, só uma imaginação, tá bem? Eu não vou te curar, eu não vou te prosperar, eu não vou te favorecer em absolutamente nada. Será que você seria capaz de me seguir só pelo que eu sou? Porque este é o motivo pelo qual nós deveríamos segui-lo, nenhum outro. Só pelo fato dele ser Deus. Não pelo que ele pode te dar, não pelo que ele pode fazer, não pelo que ele pode favorecer. Sabe por que eu sigo esse Deus? Muitas vezes ele me contrariou, muitas vezes ele tirou de mim coisas preciosíssimas. Apenas para saber, tem figo aí, César? E ao longo dos anos ele tem me ensinado a ter figo. Porque ele é maravilhoso. Ele é poderoso. O figo da gratidão. Paulo e Silas. Abacuque, no capítulo 3, ele diz: num tempo de crise terrível, tudo desfavorável, imagina ele com muita fome, ele foi até a videira. Tem uva? Não. Tudo bem, eu vou para a oliveira. Tem azeitona? Não. Eu vou para a figueira. Tem figo? Não. Eu vou então matar um gadinho ali, fazer um churrasquinho. Não tinha gado também. Não tinha nada. E o que ele diz? Ainda que não haja figo na figueira, que o fruto da oliveira minta, que não haja nada, que não haja nem vacas nos currais, todavia eu me alegrarei no Senhor, o meu Deus. Figo quando não é tempo de dar figo. Você está passando necessidade, irmão? Eu não vou pedir para levantar a mão, porque às vezes a igreja inteira levanta a mão. Você está com alguma dificuldade financeira? Às vezes a igreja inteira levanta a mão. Fica na vontade, segura a tua mão aí. Você está passando por dificuldade financeira? Eu vou te falar um segredo espiritual. Um segredo espiritual. Você está sem dinheiro, você está sem recurso. O que eu tenho que fazer para mudar essa situação? Você tem que arrumar um dinheiro e dar para os pobres. Você tem que arrumar um dinheiro e dar. Mas se eu estou falando que eu não tenho, o que a Bíblia diz? Dai e dar-se-vos. Parece incoerente, não é? Mas é como Deus trabalha. Senhor, não tem figo. Meu filho, arruma um jeito, arruma um figuinho aí. E dá esse figo. Porque se você der, eu derramarei sobre você. Não é tempo de figo, Senhor, mas se tiver figo. Lucas 6,38, dai e dar-se-vos-á. E para encerrar, dois momentos interessantes. Como que esse povo todo da Bíblia, com quem que eles aprenderam, né? A dar figo, quando não é tempo de dar figo. Eles aprenderam com o Senhor Jesus, pelo Espírito Santo de Deus. Eu vejo uma hora difícil de Jesus, antes de ser traído, uma tristeza enorme no coração do Senhor, ministrando a última ceia.
olhou para os discípulos e falou: meu coração está em agonia. Eu quis muito estar com vocês. Eu tinha tanta coisa ainda para dizer. Mas a hora está chegando. Eu vou agora ser crucificado, vou ser espancado, vou ser judiado, vou ser blasfemado. Agora é a hora mais triste da minha vida. E quer saber? Eu vou passar por esse arraial sozinho, porque os discípulos, uma tristeza no coração do Senhor. E depois de ter falado tudo isso, antes de cear, um de vós é o diabo. Quem será, Senhor? Sou eu. É aquele que eu der o bocado de pão molhado. Molhou no cálice, deu para Judas. O que você tem que fazer, faz logo. E Judas saiu, e os 11 celebraram a ceia. Uma tristeza no rosto de Jesus que indescritível. E ele levanta, recolhe os objetos da ceia, e ele fala assim: vamos dar as mãos. Vamos dar as mãos. E sabe o que ele fez? A palavra diz em Mateus 26: e tendo cantado um hino. Qual o motivo que Jesus tinha para cantar um hino? Qual motivo ele tinha para louvar ao Senhor? Nenhum. Mas ele nos ensinou o que é dar figo quando não é tempo de dar figos. E quando ele sai, vem subindo Judas, já com uma legião de soldados. E quando Jesus poderia mostrar o poder de Deus, o juízo de Deus, vem aquele que vai me trair de morte, comia comigo, cresceu junto com a gente. E quando Judas chega para dar o beijo da morte, o que Jesus fala para ele? Amigo, o que você veio fazer? E libera um figo do perdão. Porque Jesus é o nosso exemplo do que é perdoar, do que é amar, do que é orar pelos inimigos, fazer bem àquele que nos odeia, que nos persegue, a andar 1 milha a mais quando eu não quero fazer isso, a dar a túnica e também a capa, aquele que me xinga, aquele que me tira do sério, eu estendo a mão e eu abençoo. Todos esses exemplos que Jesus deu é o que Ele quer ver em nossas vidas, para que quando Ele chegue perto da gente, mesmo que não seja tempo, haja muito figo na tua figueira. E se houver esse figo, você certamente entrará no reino pelas portas, e a sua figueira não será seca. Eu gostaria de finalizar com uma revelação. Pode ficar em pé. Nós vivemos neste século difícil, em que uma parte da igreja aprendeu a buscar algo de Deus, que é falar língua estranha. Mas eu quero dizer a você que a língua estranha que Deus tem prazer em ouvir não é exatamente essa que sai da boca para falar coisas que uma pessoa que estiver perto, se não tiver intérprete, não entenda. A língua estranha que Deus anseia ver na tua vida é aquela língua que uma pessoa te odeia e você devolve amor. Essa é uma língua bem estranha. É aquela pessoa que vem, te mete um tapa
e você vira o outro lado. Esta é uma língua estranhíssima para o mundo. Esta é a língua estranha que Deus quer ver na sua vida. O seu comportamento. Como você procede com o teu próximo. E finalizando, Jesus ressuscitou que dia? Que dia? Vou perguntar à igreja toda diz. Que dia Jesus ressuscitou? Muito bem. Tem um segredo aí. Por que Jesus ressuscitou ao terceiro dia? O que Deus criou no terceiro dia? Lá em Gênesis, quem sabe? Se tiver essa batina agora, já não é todo mundo. Deus criou árvore que dê fruto. É isso que Ele criou no terceiro dia. Se você entende por que era necessário Ele ressuscitar no terceiro dia, para que você tivesse sempre fruto, que tenha semente, e que dê outro fruto, e que tenha semente, e que dê outro fruto, e que tenha semente, e que dê outro fruto. E você começa a falar desse Jesus, desse amor, dessa bênção, que é viver não de aparência, ou não atrás das coisas que Deus pode te oferecer, mas simplesmente pelo fato de ser apaixonado por Ele. E disse, mesmo que a vida te contrariar, daqui para frente, haverá fruto na tua figueira, em nome de Jesus. Se você deseja que isso aconteça na sua vida, se você precisa dessa força de Deus em você, sai rapidamente do seu lugar, porque eu preciso impor as mãos sobre você. Rapidamente, onde está a primeira pessoa que vai vir aqui na frente? Pode vir, pode vir. Vem receber a bênção. Ai, mas eu tenho cargo, pastor. Não importa o que você tem. O importante é que você ouve a voz do Senhor. Eu não posso ficar aqui no meu cantinho, pastor. Não, você não pode. Eu costumo lembrar de um texto nessa hora. Aquele jovem pródigo que foi parar no meio dos porcos. Eu tenho uma pergunta para fazer para você. Deus foi tirar ele de lá, do meio dos porcos? Foi? Não foi. Deus esperou ele entender que ele precisava ir. Então, se você precisa de força para isso, se você percebe que teu comportamento, irmão, irmã, não é exatamente o comportamento que Deus espera na sua vida. Se você percebe que muitas vezes você reclama, você murmura, você fala mal do governo, você fala mal de muitas coisas. Esse tipo de fruto é um fruto muito complicado diante de Deus. E se você sentir que precisa dessa força de Deus, é só vir à frente, nós vamos orar. Amém? Dá as mãos. Pastor Diego, põe as mãos neles. Glória a Deus. Aleluia. Que bom que você veio. Pai querido, em nome de Jesus estamos aqui, ó Deus. Ó Pai, obrigado, Pai, pelo Teu amor, pela Tua bondade. Obrigado porque hoje entendemos por que foi necessário amaldiçoar aquela figueira. Obrigado por essa lição espiritual tão profunda, que nos fez entender que nós precisamos dar fruto, quando é tempo de dar fruto. E nós precisamos dar fruto, quando não é tempo de dar fruto. Pai, abençoa essas vidas. Dá, Senhor, dá a elas o que elas estão precisando, ó Deus, para terem essa desenvoltura diante do Senhor, essa coragem diante do Senhor, ó Deus, e ter as suas vidas transformadas pelo Teu poder, pelo Teu amor. Meu Pai, nós não queremos viver como vivem as pessoas que não têm esperança. Nós não queremos viver como as pessoas que não creem no Senhor. Mas muitas vezes, Pai, nós temos agido dessa forma. Muitas vezes, quando a vida nos contraria, nós temos reclamado, nós temos nos desesperado, nós temos murmurado, nós temos vacilado na fé. Mas, Pai, em nome de Jesus, nós queremos encerrar esse comportamento hoje, ó Deus.
e queremos apresentar ao Senhor um fruto, um lindo fruto, um delicioso fruto, mesmo quando não é tempo de dar figos. Pai, eu te agradeço por esta igreja, te agradeço por estes irmãos, te agradeço por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus. Olha para mim, vocês que estão aqui na frente. Você experimentará as maravilhas, o poder, a bênção de dar fruto, mesmo quando não é tempo de dar fruto. Aplaude ao Senhor, glória a Deus, obrigado, aleluia. Dá um abraço no teu irmão, obrigado.